que é a importância dos hábitos alimentares na prevenção do câncer? A nutrição ela é prevenção primária para câncer. Junto com a atividade física, a gente consegue aí diminuir a incidência de 40% de todos os tipos de câncer. Frutas e vegetais, eles têm aí um papel muito importante, porque eles são riquíssimos em compostos bioativos. A gente já encontra artigo científico mostrando a relação do alto consumo dos ultraprocessados com câncer. Sejam muito bem-vindos ao Mesa Bepaz. Eu sou a Teodora Gouveia e no episódio de hoje eu recebo a nutricionista oncológica Alice Pinho para uma conversa sobre os desafios do tratamento do câncer e o papel da alimentação como aliada nessa jornada. A Alice é nutricionista oncológica graduada pela UFBA e especialista pelo INCA. Ela é autora do livro Nutrição e Câncer, da prevenção ao tratamento. Ela possui quase 30 anos de experiência no atendimento a pacientes oncológicos. Ela também é pós-graduada em fitoterapia, aromaterapia e nutrição comportamental. Ela é membro do Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica do INCA e coordena a pós-graduação em nutrição oncológica do Instituto LG. Além de tudo isso, ela é professora universitária, é CEO do Instituto Alice Pinho e do Congresso Internacional de Nutrição Oncológica. Alice, seja muito bem-vinda ao Mesa Bepaz. Estou muito feliz de receber você aqui. Eu que agradeço, muito honrada e feliz por estar aqui hoje. E que bom que deu certo para ser ao vivo e a cores. Exato, o pessoal de casa não sabe, mas a gente estava ensaiando essa entrevista. Tantas vezes a gente tentou online e caía sistema e não dava certo. Daí hoje a gente falou, era porque tinha que ser presencial, né? Então muito, né? Isso faz a tua presença aqui ser ainda mais especial. Alice, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua história, porque você se formou em 1999, me corrija se eu estiver errada, em nutrição oncológica, no INCA. Eu quero saber, 26 anos depois, o que mudou de lá para cá? Muita coisa. Eu formei em 1996 em nutrição, mas a oncologia ela foi despertada no estágio de nutrição clínica na faculdade, com um paciente que eu tinha que, coincidentemente, o nome era Jeová. E eu tinha uma professora que ela sempre dizia: Alice, eu acho que a oncologia está te escolhendo. E não tinha nada, a oncologia era mato, não tinha absolutamente nenhuma pós-graduação em nutrição oncológica. E em 1998, eu já trabalhando no grande hospital lá em Salvador, surgiu a primeira turma de pós-graduação do INCA, né, do Instituto Nacional de Câncer, onde só tinha um curso de aprimoramento aqui em São Paulo, no AC Camargo. E eu disse, eu vou, eram 5 vagas para o Brasil. Eu digo, vou tentar e graças a Deus passei. E eu fiquei no INCA em 1998, 99, depois eu ainda fiz um aprimoramento na clínica, em ambulatório, para pegar um pouco mais de prática no ambulatório e voltei para Salvador e continuei trabalhando. E fui a primeira nutricionista oncológica da Bahia. Naquela época, o que é que a gente ouvia? Mas nutrição oncológica, o que é que vai fazer? Não tem o que fazer, paciente pode comer tudo. A gente não tinha tanto avanço em tratamento, então as pessoas, até hoje ainda é assim, mas há quase 30 anos atrás, quando a gente falava em câncer, era como se fosse assinar um atestado de óbito antecipado que não tinha muito o que fazer. Só que para mim ficou muito claro, porque nesses 26 anos, muita coisa mudou. E o avanço do tratamento é uma coisa assim muito linda de se ver, porque veio a imunoterapia, a terapia-alvo, hoje a gente tem a terapia CAR-T, a gente tem cada vez mais a tecnologia também para diagnóstico. Então, mais diagnóstico precoce, mais pessoas sendo curadas ou vivendo por muitos anos, coisa que lá atrás não tinha. E naquela época que eu ouvia que não tinha nada o que fazer, quando hoje eu olho para trás e vejo hoje o caminho, onde a gente tem dezenas de pós-graduação de nutrição oncológica, a gente tem muito nutricionista oncológico, mas ainda precisando de mais,
pela demanda que tem. A minha frase hoje é: sempre tenho que fazer. E nessa evolução de tratamento, a gente tem muita coisa para fazer, e no contexto de prevenção, isso ainda aumenta muito mais, porque a nutrição ela é prevenção primária para câncer. Junto com a atividade física, a gente consegue aí diminuir a incidência de 40% de todos os tipos de câncer. Então, eu costumo dizer assim que todo nutricionista, independente da área de escolha, ele trabalha com prevenção contra o câncer, ou deveria trabalhar, né? E Alice, você escreveu o livro, né, Nutrição e Câncer em 2018 e agora está lançando a segunda edição, né? Mantendo esse papo que a gente teve da evolução da nutrição oncológica, né? Quais são as principais diferenças da primeira edição e dessa edição agora? Muita. Meu marido disse que virou uma bíblia, por causa do tamanho. Na primeira edição, o livro tinha 150 e poucas páginas, não me lembro assim. Hoje ele tem 456. Então, são quase 300 páginas a mais. E foi só no intervalo de 7 anos. Na verdade, a segunda edição era para sair em 2023, eu terminei atrasando. Mas a ciência dentro da oncologia, especificamente nutrição, evoluiu muito. Então, em 2018, quando eu escrevi, pouco se sabia, por exemplo, sobre o microbioma, sobre a microbiota intestinal e a relação com o câncer. Estava engatinhando ainda os estudos. A parte também de nutrição de precisão, junto com a oncologia de precisão. A abordagem integrativa, né, a abordagem da pessoa como um todo, onde hoje a nutrição ela é só uma pontinha do tratamento do paciente oncológico, mas o nutricionista ele não precisa só se especializar diretamente com nutrição. Ele pode, por exemplo, se capacitar e aplicar práticas integrativas e complementares. Por exemplo, então ele pode fazer o uso de aromaterapia, pode fazer uso dos produtos apícolas. Todas essas práticas, inclusive, elas têm hoje muita evidência científica para ajudar no tratamento do câncer, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Os instrumentos também de avaliação nutricional mudou muito, evoluiu. Hoje a gente consegue avaliar se um paciente ele tem sarcopenia, que é a diminuição ou de força, diminuição, perda da massa muscular com diminuição da força, que isso impacta muito na qualidade de vida e na resposta do tratamento. Então, esse estudo da sarcopenia também ele avançou muito, e com isso os instrumentos para avaliar se um paciente ele tem risco de ter uma desnutrição, uma sarcopenia, como uma simples circunferência de panturrilha, que qualquer pessoa pode fazer dentro de um consultório. Alice, e com base na ciência, quais são as fontes da sua pesquisa, né? Aonde que você busca essa informação, né, de toda essa evolução, onde você estuda? Bom, aqui no Brasil, a gente tem um site que é o Manual de Oncologia Clínica, que foi feito por 2 oncologistas de referência, que é Dr. Buzaide e Dr. Fernando Maluf, onde lá a gente encontra todos os protocolos de tratamento, os efeitos colaterais, assuntos básicos em relação à oncologia. A gente tem o INCA, que é o próprio Instituto Nacional do Câncer, que ele traz aí desde prevenção, tratamento, epidemiologia. Então, a cada triênio, o INCA ele traz os novos casos, a quantidade. Então, por exemplo, o triênio de 2023 a 2025 são previstos 704 mil novos casos. Isso pode ser um pouco mais, um pouco menos. Temos o Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica, feito pelo próprio INCA. Tem alguns guidelines e diretrizes de sociedades americanas, como a ASCO, American Cancer Society. Tem a Sociedade Europeia, que é a ESMO. Acho que esses são as principais fontes aí, além de milhares de artigos que a gente pesquisa
no PubMed, que todo dia tem artigo científico, fora os livros, né. Meu livro, na verdade, ele foi feito assim, nos últimos 3 anos eu fiz a leitura de 1.500 em torno de 1.500 artigos, para poder fazer o resumo. Eu costumo dizer que ele é um guia, né, então ele é para chegar a cada capítulo, é como se fosse um resumo de tudo que eu li sobre aquele determinado assunto, né. Meu É o que Deus. dá mais trabalho. É, eu imagino. E Alice, eu quero esmiuçar Hum. aqui um ponto que você já trouxe aqui na sua fala, mas que é extremamente importante para a gente. Qual que é a importância dos hábitos alimentares na prevenção do câncer? A nutrição ela só é um pilar do estilo de vida, né. Então a gente hoje, que é outra coisa que avançou muito nos últimos anos, porque antigamente, o consumo dos ultraprocessados eles existiam, mas não com a força que a gente tem hoje. Eu costumo dizer que o brasileiro, né, o Brasil, de uma certa forma, copiou muito o modelo da dieta ocidental americana. E com isso veio a chegada dos ultraprocessados. Eu me lembro o primeiro McDonald's quando chegou em Salvador, eu tinha 18 anos. Então eu passei a minha infância e adolescência inteira sem comer um McDonald's. Hoje as crianças desde pequenininha. E estou falando só de um contexto aqui, não especificamente de marca, mas os fast foods, os ultraprocessados que a gente encontra em supermercado, biscoito, refrigerante, a gente já encontra artigo científico mostrando a relação do alto consumo dos ultraprocessados com câncer, principalmente câncer de intestino. E hoje alguns estudos já mostrando que, principalmente porque esses ultraprocessados não é só a questão do açúcar e o consumo de gordura, mas pela afinidade de aditivos químicos, que eles têm, que são xenobióticos, né, que são substâncias estranhas que o nosso corpo não consegue, reconhecer. A gente ainda tem resíduos de agrotóxicos, como por exemplo o glifosato, que é um herbicida muito utilizado nas lavouras transgênicas e que os processados têm muito resíduos, né. Então hoje a gente já tem isso muito forte, então cada vez mais, não só os nutricionistas, mas os profissionais de saúde, as pessoas os influenciadores precisam estar levantando essa bandeira, porque aí vem atividade física, vem o sono, vem, a parte das deficiências nutricionais, do próprio, ganho de peso ou perda de peso. Tanto que hoje a gente está vendo aí o boom das canetinhas emagrecedoras e já tem estudo mostrando que o uso, dos análogos de GLP-1 podem diminuir o risco para câncer. Por quê? Porque diminui a obesidade, que é um dos principais fatores de risco. Então, eu costumo dizer que a nutrição, eu não digo que não é o principal pilar, mas é um dos pilares aí da atual medicina do estilo de vida, que é onde a gente mais tem que trabalhar. Porque eu costumo dizer que prevenir ainda é o melhor remédio. É melhor você prevenir um câncer do que ter. Uma vez que você tem um câncer, você já tem um risco aumentado para ter qualquer outro tipo. Então, eu acho que é o maior papel da gente, né, como profissional de saúde, é ter essa função aí para a sociedade, né. E como Fazer esse deixar claro exatamente, como deixar claro, né, para quem assiste a gente, para quem procura sobre o assunto, da necessidade, né, de voltar a ter a comida real, né. Você falou um pouco do microbioma, do nosso intestino, né, do nosso organismo, que são pesquisas recentes que têm mostrado, né. Como que a gente mostra isso? Como que a gente coloca informação em primeiro lugar, a gente precisa informar a população, principalmente o público leigo que, não entende, não estuda sobre isso. O estímulo também aos agricultores familiares, porque uma vez que a gente, incentiva os agricultores familiares, a comida chega mais barata na mesa, porque a gente ainda tem um grande problema aqui no Brasil, que é os intermediários, né.
Então, por exemplo, para você comer orgânico, você não precisa de uma certificação, mas a gente ainda precisa, porque tem aí as intermediações, algumas coisas que acontecem no meio do caminho, que às vezes tem até a própria falsificação, digamos assim, né. Mas se a gente compra direto do agricultor, e aí nascem as comunidades que sustentam a agricultura, e a gente consegue ter, inclusive, essa relação com a comida, é muito melhor. E tentando também fazer com que essa comida ela chegue mais barata na população, porque o ultraprocessado ele é muito barato. Eu vou até lembrar de um trabalho que eu fiz, voluntário lá em Salvador, que era com baianas de acarajé, empregadas domésticas, pescador, desempregados. E a gente fazia o trabalho de educação mesmo. A maioria deles eram hipertensos, diabéticos, com obesidade. A gente ensinava a fazer caminhada, fazer coisas básicas que não precisava ter dinheiro para ir para academia. E a gente ia para o mercado e fazia comparações. Ó, um pacote de biscoito recheado, você compra 1 quilo de melancia. Não lembro assim, Uhum. mas a gente falava, né, a gente mostrava, e melancia é uma fruta que ela tem fibra, ela tem água, eu como uma fatia de melancia, eu estou satisfeita. E o biscoito recheado, você come o pacote inteiro e ainda quer Quer comer, mais? né, não tem, aí não tem os nutrientes, uma série de coisas. Então eu acho que a informação e o acesso. A gente precisa melhorar muito a questão do acesso, que uma coisa que já é boa é que hoje a cesta básica, ela já tem fruta e verdura. Isso foi um grande avanço para a população, principalmente com um nível socioeconômico menor, porque são as pessoas que têm menos acesso a isso, né. Uhum. E existe algum hábito alimentar específico que você citaria na prevenção do câncer? Na prevenção do câncer, tem várias coisas, né, mas assim, na nutrição, frutas e vegetais eles têm aí um papel muito importante, porque eles são riquíssimos em compostos bioativos, que são, substâncias que são produzidas por todas as plantas para se defender contra os agressores, né, quando ela está ali crescendo e se desenvolvendo. E essas substâncias é que garante a sobrevivência da planta. Quando a gente come essas substâncias também nos defende contra os agressores, contra todo o estresse. E hoje a gente está vivendo muito a polaridade, né, então, assim, muita defesa de dieta carnívora, de dieta cetogênica, não desmerecendo nenhum tipo de estilo de vida alimentar. Assim como também tem o veganismo, mas tem pessoas que aí vem a nutrição de precisão, tem pessoas que não têm perfil para determinado estilo de vida alimentar e por isso que às vezes não dá certo para uma pessoa e dá certo para outra. Então tem gente que faz dieta cetogênica e tem aumento de colesterol, não fica bem, tem outras pessoas já que ficam e assim vão as outras, né. E então, diante dessas polaridades de estilo de vida alimentar, frutas e vegetais seria aí talvez o mais importante. A Organização Mundial da Saúde recomenda 400 gramas, né, se É. eu não me engano, por dia de frutas e vegetais. Se dá, ou 5 porções, né, no dia, que seriam em todas as refeições, o que é muito difícil. Aí eu acho que nem eu, às vezes, como todo dia 5 porções, né. Mas o pouco que a gente come já faz a diferença. E aí a gente tem, se quiser eu já falo até de algumas tops, né. A gente pensa em vegetais, a gente pensa nas brásicas, brócolis, couve, couve-flor, couve de Bruxelas, temos as frutas vermelhas, e quando a gente fala das berries, né, a gente fala muito, morango, mirtilo, framboesa, cereja, mas Brasil a gente tem jabuticaba, a gente tem acerola, pitanga, que também são berries, né, e que a depender da região aí a gente tem, algumas no contexto até mais barato do que as berries, que eu digo assim, as riquinhas, né. Ainda hoje tem uma outra coisa surgindo muito, que é o estudo dos biomas brasileiros, que traz as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais.
Então, antigamente ninguém sabia o que era umbu. Ainda tem gente que não sabe o que é umbu. E o umbu é uma fruta que está correndo risco de extinção na Bahia, né, na caatinga de uma forma geral. E é uma fruta singular, assim, eu acho que não tem nenhum gosto igual, assim como cajá, siriguela, aí a gente tem o pequi, a gente tem várias frutas como vegetais também, assim nasceu a moringa, a ora pronobis, que há um tempo atrás as pessoas não conheciam, e são plantas que por não serem convencionais da alimentação, elas não são produzidas a larga escala, logo não tem agrotóxico. Então é uma alternativa que também a gente precisa falar mais, porque, dependendo da região, fica de melhor acesso para a população. Tá ali do teu lado, né, em abundância e você provavelmente nem sabe. Que é a nossa dieta mediterrânea, porque quando a gente estuda a dieta mediterrânea, que é padrão ouro para prevenção e tratamento do câncer, que é uma dieta dos países mediterrâneos, a gente olha para o Brasil é um país tropical que tudo que se planta dá. Então, quando a gente traz a adaptação da dieta mediterrânea para cá, é exatamente a gente utilizar as punks, Mato Grosso, Goiás, Brasília usar o pequi, na Bahia a gente usar a acerola, a pitanga, umbu, cajá, siriguela, a jabuticaba é muito forte em Brasília, acho que aqui em São Paulo também. Então, é isso, é a gente usar mais dos artifícios dessa alimentação regional, que tem menos agrotóxico e tem a ver com a cultura também da gente, né. Então, eu acho que o acesso a isso fica melhor também. Uhum, perfeito. E me fala uma coisa, a gente falou bastante de prevenção agora, né, que você já disse aqui, né, muito melhor prevenir do que remediar, essa frase inclusive, né, todo mundo conhece. E vamos passar um pouquinho agora para o lado não tão legal, né, da pessoa que infelizmente já está ali com a doença instalada. Como que a nutrição entra nesse combate? É, eu costumo dizer assim que é fundamental. A gente tem uma realidade que são os 2 polos, a obesidade e a desnutrição. Ambos, diminuem resposta ao tratamento e impacta com a qualidade de vida do paciente oncológico, que é outra coisa que mudou de 26 anos para cá, né. Antigamente a gente não tinha tanto artigo científico que mostrasse a importância do que a gente chama terapia nutricional. Então, quando uma pessoa perde peso, fica desnutrido ou perde principalmente músculo, que desenvolve a sarcopenia, ele pode responder menos ao tratamento. E assim como uma pessoa obesa, principalmente se ela tiver obesidade sarcopênica, que é aquela pessoa gordinha que tem baixo, perfil de músculo. Porque, na verdade, a medicação, a quimioterapia, a imunoterapia, ela precisa do músculo. O músculo é o nosso órgão, digamos assim, metabólico, né? O que ajuda, inclusive, a processar melhor a medicação. E hoje a gente tem a nutrição, tanto que hoje a gente, além da nutrição oncológica, a gente tem a nutrologia oncológica, que são os médicos nutrólogos, entrando no mercado da oncologia, porque, o paciente, além disso, ele ainda tem os efeitos colaterais que podem levar à perda de peso, mas que impactam na qualidade de vida, por quê? Porque dá náusea, porque tem alterações gastrointestinais e a nutrição ela pode atuar em todos os efeitos praticamente. Há o gosto amargo na boca, a alteração de paladar, a diarreia, prisão de ventre, gases, então tem receitinha fácil para tudo. Tem dicas maravilhosas e que tem a ver também até com a nossa cultura popular. Eu trabalhei num grande hospital que a gente dava chá da entrecasca de coco para os pacientes com diarreia de quimioterapia. E na época todo mundo, mas não tem evidência científica. Eu fiz, gente, mas funciona. E Evidência é da Plan e não tinha, né, então, a gente já sabia que provavelmente era do tanino, que é um composto bioativo que prende,
E aí, alguns anos atrás, saiu uma tese de mestrado de uma menina, não me lembro se é do Alagoas, é uma nordestina com muito orgulho. Ela fez uma tese de mestrado só sobre os produtos do coco. E aí ela traz realmente que a entrecasca, ela é rica em tanino e por isso que tem essa ação obspante. E então a gente pode fazer milhões de coisas, desde, por exemplo, a pessoa está com náusea, não está conseguindo se alimentar e o remédio para náusea não está funcionando direito. Então a gente tem desde mudar a temperatura do alimento para ser uma coisa mais gelada, fria, porque o quente aumenta a náusea, usar gengibre. Então a gente tem várias coisas dentro da nutrição e eu estou falando só de comida, porque a gente ainda tem a parte de suplementação. Mas eu costumo dizer que primeiro a gente começa com a comida e o que a gente não consegue, a gente vai para a cereja do bolo, que seria a parte de suplementação aí. E, além disso, a gente ainda tem o comfort food, que é uma coisa que faz diferença absurda dentro da nutrição, principalmente aqueles pacientes inapetentes que não estão se alimentando. Eu sempre costumei fazer assim, eu sempre perguntei: "Qual é a comida da sua infância? Qual é a sua comida preferida?". E todo paciente tem uma relação de comida com mãe e vó, principalmente. E aí lembra da polenta, do bolinho, da canjica, da sopinha, da canja. E às vezes a gente faz: "Então vamos experimentar essa comida", e a gente pede para o paciente fazer, e quando ele come aquela comida, conforta, daí que vem a questão da memória afetiva, e o apetite volta. Então tem muita coisa dentro da nutrição para ajudar o paciente oncológico durante o tratamento. E a gente fala um pouquinho dos ultraprocessados, né, que hoje já temos inúmeras pesquisas que mostram que realmente, são potenciais causadores de câncer. E a gente tem alguns mitos, né, na nutrição também, né. Eu queria citar uma notícia que eu vi outro dia que correu aí os noticiários, e a gente está tendo um problema hoje em dia com rede social, de muita fake news, e muito diz que me disse, o pessoal só coloca a notícia ali para ter o clickbait, para chamar atenção. Carne dá câncer? Foi essa que É. saiu. O que que você me Carne é diz? uma polêmica, porque as pessoas fazem muita confusão, né. E aí a gente tem o viés dos, veganos restritos, que tem toda a questão da filosofia, respeito muito, eu acho que, né, dentro do universo aí as pessoas têm autonomia de fazer o que quer, mas a gente não tem evidência científica de que carne dá câncer. O que a gente tem aí, que sempre saiu e que tem as diretrizes, principalmente pela IACI, que é a Agência Mundial de Pesquisa do Câncer, que é uma agência da OMS que classifica as substâncias carcinogênicas, e o problema são as carnes vermelhas processadas, que é o bacon, presunto, calabresa, salsicha, mortadela. E nem assim a gente pode dizer que causa, porque na verdade eles são classificados como 2A, possivelmente carcinogênico, e tem a ver com um grande consumo. Então, o risco é 50 gramas por dia dessa carne processada. Em relação à carne vermelha em si, ainda tem, eh, digamos assim, uma controvérsia, e por conta dessa controvérsia, as organizações que trabalham com câncer, elas pedem para fazer um consumo moderado, que seria de 300 a 500 gramas por semana. Mas o grande problema também que eu vejo aí não é a carne vermelha em si, mas a forma como essa carne é feita. Então, o que é que a gente tem? Toda vez que a gente faz uma carne um churrasco no carvão, que aquela fumaça do carvão sobe, aquilo ali tem substâncias que a gente chama hidrocarbonetos aromáticos, que são produzidos na queima do carvão, na queima do petróleo. A gente tem
Além disso, a gente tem altas temperaturas que também ajudam. Por exemplo, você fazer uma carne numa temperatura alta na chapa, você produz, poliaminas. Então, tem substâncias que podem ser produzidas no ato do cozimento ou do processamento. Então, são essas substâncias presentes na carne que podem aumentar esse risco. Agora, o que é que a gente ensina? O método de cocção e a temperatura para fazer a carne. E aí a gente volta também para o passado do slow cooking, que era você cozinhar mais tempo em baixas temperaturas. E por incrível que pareça, o airfry, você fazer a carne no airfry, você diminui a produção dos hidrocarbonetos e poliaminas mais do que em fogo fogão. Que o pessoal também tem os mitos, né, de micro-ondas, airfryer. O airfryer, ele aumenta a produção, por exemplo, de acrilamida em carboidrato, como batata. É melhor você fazer a batata no forno do que no airfryer, mas você faz no airfryer, controlando a temperatura um pouco menor. Mas a carne no airfryer, ela, ok, porque ela diminui a produção desses hidrocarbonetos e poliaminas. Então, na verdade, não é a carne, é a forma como as pessoas estão preparando essa carne. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a carne, eu digo que ela é maravilhosa no contexto de fonte nutricional. Eu não sou defensora de dieta carnívora. Na verdade, eu sou defensora da dieta onívora, equilibrada, né, com comida de verdade, que é mais ou menos o estilo mediterrâneo, que é o estilo das blue zones, né, das zonas azuis. Porque se a gente for olhar, eles comem carne, com exceção, de uma das, blue zones, todas elas comem carne, carne de caça, queijo, leite, bebem vinho, enfim. Então eu acho que é o equilíbrio, porque também não é só a nutrição. A gente entra aí no contexto de não que é que adianta? Você não vai comer carne porque causa câncer, mas você não faz exercício, você não dorme direito, né, vive no estresse, desequilibrando seus hormônios, tá acima do peso, é tanta coisa associada que eu costumo também dizer: nenhum alimento sozinho, nenhum fator sozinho vai causar câncer em ninguém. Né, então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de sensacionalismo na rede social, atrás dos likes, porque isso acontece com leite, isso acontece com a carne, já aconteceu muito com ovo, é o glúten, cada hora é uma coisa, né, que aparece aí, e que a gente tem que olhar no contexto geral, porque se fosse assim, se a gente pegar a população quase toda come carne, e nem todo mundo tem câncer. A gente tem, que a gente chama de espossoma, né. Somos expostos a um ambiente durante anos e anos, e a doença câncer, na verdade, quando ela aparece, ela começou lá atrás, leva 10 a 20 anos. Então, por isso que a gente fala: nunca é tarde para parar de fumar, nunca é tarde para fazer exercício, para dormir melhor, porque a gente tem como reverter, né, o estilo de vida de uma forma melhor. Eh mas se fosse assim, toda pessoa que fuma, teria câncer. Eu não estou defendendo o cigarro aqui, porque é classe 1, mas é muito complexo, é muito complexo. Eu quero muito puxar isso que você falou. O câncer de hoje nasceu há 10 anos. É, por isso que o estilo de vida ele é importante. E eu não sei se você já viu a notícia que saiu né, que a gente já sabe que é da epidemia da obesidade infantil no Brasil. E agora saiu um relatório mais atual do ano passado, né, de 2024, e essas crianças obesas de hoje são os adultos diabéticos, hipertensos, com doença cardiovascular e câncer, porque ela começa lá de baixo e é muito mais difícil, né. Enfim, é o estilo de vida como um todo. Alice, e outra coisa que me chamou a atenção que você falou aqui foi na questão do preparo, né? A gente falou da carne,
Não é necessariamente a carne e sim o preparo. Isso funciona para todos os alimentos ou estou enganada? É aquela questão de: "Ah, mas é uma couve-flor, mas a couve-flor está empanada, frita, gratinada, cheia de gordura, cheia de óleo". É É, isso. porque se você faz, a gente chama deep fry, né, que é aquela fritura No óleo do óleo mesmo, né? mesmo em altas temperaturas, aí você tem uma grande produção de acrilamida, que é substância carcinogênica. Então não adianta querer comer a couve empanada, né, o brócolis empanado. Aí você tem a produção, né, dessas substâncias aí, principalmente quando você tem farinha, qualquer carboidrato na fritura, você tem a produção da acrilamida, que é o que tem muito nos ultraprocessados. Eh, Alice, quais estratégias você recomenda para manter um equilíbrio nutricional ali no meio do tratamento do câncer, com todas as dificuldades que isso traz? Ó, primeiro a gente tem que entender a rotina daquela pessoa, a cultura daquela pessoa, o hábito, o comportamento. Eu tô terminando agora uma pós em comportamento alimentar. E os professores viraram: "Alice, o que é que você está fazendo aqui?" Aí eu digo: "Estou estudando também, porque a gente não é detentor de tudo". E o comportamento alimentar, ele mudou muito, ele já não era muito bom no sentido de medo de comer, mas no contexto da globalização e da informação, da tecnologia e todo mundo na rede social, essa informação em relação a câncer aumentou muito. Então tem muito paciente durante o tratamento que começa a ter medo de comer e sai tirando um monte de coisa da alimentação. Então a gente precisa entender as estratégias, entender o hábito, a rotina daquela pessoa, o comportamento, qual é a relação dela com a comida, o nível socioeconômico, porque eu não posso querer, e quando eu penso até em suplemento, eu não posso prescrever um suplemento que o meu paciente não pode comprar. Porque quando a gente fala no contexto de câncer, a pessoa quer viver, então ela vai fazer qualquer coisa que você diga a ela que vai fazer bom para o tratamento dela. E muitas vezes o paciente não tem, ele vai ficar frustrado, porque ele vai achar que aquilo ali, né, é a base do tratamento e às vezes, na verdade, é só um complemento. Levar em consideração, o hábito alimentar, porque não dá para a gente tirar tudo, por exemplo. As dietas restritivas, que eu vejo muita gente querendo fazer, e às vezes a gente pega um paciente que ele tem um estilo de vida muito ruim. Então a gente não vai tirar o paciente aqui do zero para ir para o 100. Ainda mais durante o tratamento com tanto efeito colateral. Então são pequenas mudanças que a gente deve fazer. Então eu já peguei paciente tomando 5 copos de refrigerante todo dia. Não tinha nem água na geladeira. E é super normal. Então, às vezes a gente não vai chegar e dizer: "Olha, você não vai tomar mais nenhum dos 5 e vai tomar 5 copos de água ou suco, seja lá o que for, não vai tomar nada". Não vai funcionar. Então, às vezes, a gente diminui para 2, vai intercalando, e às vezes as pessoas não entendem, mas é muito mais fácil a gente fazer com que a pessoa vá tendo pequenos passos e mudando o estilo de vida, porque não é só durante o tratamento. Aquela pessoa que passa para o tratamento, quando termina o tratamento, ela não pode voltar ao estilo de vida ruim que ela tinha. Esse estilo de vida ele vai ter que ser de uma forma gradual para que seja mantido mesmo pós-tratamento, que é o que a gente deve fazer na nossa vida, né. Como um todo, né? E como um todo, e uma pessoa, eu já peguei paciente que nunca não tinha hábito de comer fruta nenhuma. Então eu não vou botar salada de fruta, eu não vou botar 5 porções de fruta no dia. Talvez eu escolha 1 2. A mesma coisa vegetais, às vezes a pessoa não tem hábito de comer, mas você vai pegar o brócolis, vai cozinhar no arroz, né, pica ele que você vai liberar inclusive mais compostos bioativos, mistura no arroz, dá uma incrementada, então ele vai começar a se adaptar com a mudança, até do gosto, né.
Uhum. porque os ultraprocessados ainda viciam o paladar. É. E a alimentação é de fato, um elemento dentro desse tratamento, não diria determinante, mas que tem um peso grande? Tem um peso muito grande, porque existe dentro da oncologia o que a gente chama performance status. Para o paciente ele fazer uma quimioterapia, uma cirurgia, uma radioterapia, ele precisa ter um estado de performance, dentro de um padrão aceitável para que ele faça o tratamento. E a nutrição é um dos fatores. Então, se esse paciente ele está desnutrido, ele pode não ter condições de começar o tratamento e ter que primeiro se recuperar do ponto de vista nutricional, para depois fazer o tratamento, porque os efeitos colaterais em um desnutrido são muito maiores e pode levar não só à diminuição do impacto de qualidade de vida, interrupção do tratamento, mas a óbito. Tem paciente oncológico que não morre da doença, morre de caquexia, que é a desnutrição mais grave dele, né. Alice, eu queria saber, pacientes que têm um estilo de vida positivo, que cobrem com todos os pilares, já têm uma alimentação positiva, praticam exercícios físicos, têm o sono regulado dentro do possível, né, da vida louca de cada um. Essa pessoa, eventualmente, infelizmente, né, tem um câncer por alguma outra razão, que, né, a gente sabe que são diversos fatores que às vezes a gente não consegue fugir. Essa pessoa que já tem um estilo de vida mais alinhado, né, como base, ela tem melhores chances de sucesso no tratamento? A gente não tem isso evidente, mas a gente acredita que sim. E os tumores tendem a ser menos agressivos. A gente não tem isso como evidência, assim como, por exemplo, as emoções estarem relacionadas com o aumento do risco de câncer. A gente não tem isso muito em evidência, mas nos meus 30 anos atendendo paciente oncológico, eu posso dizer que sim. Mas, quando a gente fala em estilo de vida, ele ajuda a prevenir cerca de 90%. A gente tem uma chance aí de 90 a 95%. Infelizmente, por algum motivo, que inclusive existe uma teoria que a gente chama teoria do bad luck, que é má sorte, que por algum desequilíbrio, alguma disfunção lá no DNA, a pessoa desenvolve uma mutação genética e o corpo, por algum motivo, não consegue destruir aquela mutação e o câncer aparece. É isso. Mas eu acredito que sim. É, deve fazer uma diferença. Vamos agora para um outro lado, né, tem um pessoal, que a gente vê principalmente na internet, onde todas as loucuras acontecem, que em tratamentos para câncer, né, eles gostam de não ir pelo tradicional, pela medicina, né, pelo farmacológico, e só nesse momento eles vão se basear na nutrição e no estilo de vida. Quero saber a sua opinião sobre quem quem tem esse discurso. Vamos lá. Te A peguei? gente tem mas isso não é da agora, eu já desde lá de trás, antes dos anos 2000 eu já vivi isso. Existe, o que a gente chama terapia complementar, terapia alternativa e a convencional. Então, a convencional é tudo que tem de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, transplante, isso aqui é o convencional. O complementar é tudo aquilo que vem para complementar o convencional. E aí a gente tem a medicina chinesa, as práticas integrativas e complementares, como o nome mesmo está dizendo, meditação, ioga, aromaterapia, fitoterapia, medicina antroposófica, germânica, eu tenho infinidade. Isso é um tratamento complementar e cabe com a convencional. O alternativo é que é o problema, porque ainda o que a chance de cura de um paciente oncológico é a medicina convencional.
Hoje a gente é porque a notícia sempre vem assim da mortalidade, dos números de casos, mas a gente tem milhões e milhões de pessoas sobreviventes que a gente fala. E essas pessoas elas estão vivas e curadas por conta do tratamento convencional. Existem, determinadas pessoas que a ciência não explica por que que ela curou. Porque muitas vezes ela não estava mais respondendo ao tratamento convencional e ela faz alguma coisa alternativa e por algum motivo ela tem remissão da doença ou é curada. São casos mínimos, mas tem. Mas isso não justifica a gente largar, porque em termos de números, a medicina convencional ainda é o carro-chefe. Eu fico muito triste na polaridade de tudo na vida, porque eu sou uma pessoa extremamente defensora das PICs, complementando o tratamento do paciente oncológico. E eu conheço oncologistas integrativos maravilhosos que defendem acupuntura, ioga, meditação, aromaterapia, eh, a própria Ayurveda, medicina antroposófica, a apicultura, que são os produtos das abelhas. A gente tem milhões de possibilidades complementando esse tratamento. Então, quando a gente vai para a polaridade, só o paciente que perde, porque existe também aqueles que só acreditam no convencional. E aí, muitas vezes o paciente ele não tem qualidade de vida quando ele fica aqui só no convencional. Mas quando a gente traz as práticas complementares para o convencional, é casamento perfeito. E, algo que me chamou a atenção que você falou é a questão que nunca é tarde, né, nunca é tarde para você começar a se alimentar bem e se prevenir, né, de uma doença mais grave como um câncer. No meio do tratamento, esse nunca é tarde também pode existir? Claro, claro. Eu já tive por isso que eu falo também até da questão do convencional e das complementares. Eu já atendi pacientes com doença estadiamento 4, que é uma doença avançada. Eu passaria aqui o dia todo trazendo casos, paciente com câncer de mama, com metástase hepática, óssea, está viva até hoje. Me segue no Instagram, tem mais de 20 anos. E respondeu ao tratamento e ficou com a doença controlada, ela quando os marcadores sobem, ela volta para o tratamento, mas tem 20 anos. Ela viu a filha formar, a filha hoje mora no Canadá, ela foi para o Canadá visitar a neta. Então, assim, 20 anos. Eu trago sempre o contexto de Olivia Newton-John, que foi do meu tempo de sábado, embalos de sábado à Exatamente. noite, com John Travolta. E Olivia Newton-John, ela morreu tem uns 3 ou 4 anos, de um câncer de mama que ela teve há 33 anos atrás. E o pessoal morreu de câncer. Ela viveu 33 anos, ela separou, casou de novo, teve uma filha. Essa filha dela hoje, com 30 anos, é que leva o trabalho dela. Ela desenvolveu um trabalho de pesquisa do canabidiol para tratamento do câncer, para melhorar a dor crônica, principalmente de metástase óssea. Criou uma fundação, tem fazenda para trabalho disso. Então, a pessoa tem uma vida. E hoje a gente sabe que tem pessoas que podem atravessar a rua e ser atropelado, porque o que mais mata no mundo inteiro, pelo menos os países desenvolvidos, são os acidentes. Então a gente tem outras causas de morte que não têm o estigma do câncer, por exemplo. A gente tem as doenças cardiovasculares ainda são as que mais são incidentes e as que mais matam ainda, né. As pessoas morrem de infarto, morrem das consequências da diabetes, mas não tem o estigma da doença câncer. As pessoas ainda têm dificuldade de falar o nome, até câncer de pele. Às vezes tem gente que me segue que faz: "Ah, eu tive um câncer de pele". Eu estava num congresso e um psicólogo veio falar comigo e ele estava com câncer de pele e ele ficou apavorado. E
quando ele chegou, aí ele comentou com uma pessoa e disse: "Fale, converse com a Alice", porque ela entende um pouquinho. E aí ele estava super aflito e tudo, e aí me mostrou, e aí quando eu vi a biópsia eu fiz: "Isso é câncer de pele, eu já tirei um aqui, já tirei um aqui. Isso é do sol". Eu tenho Uhum. 55 anos, eu fui criada na praia, então esse câncer de pele que eu tive no couro cabeludo foi do sol que eu peguei minha vida inteira, criada Sim. na praia da da Bahia, Uhum. que é exatamente uma exposição prolongada ao sol, né, tem muito isso. Então, infelizmente ainda a gente tem essas coisas. E você acha que o câncer, em algum momento na nossa história da humanidade, vai ser erradicado? Não, Não. a tendência é aumentar pelo espossoma que eu falei, né. A gente tem uma exposição ambiental, porque não é só comida, a gente tem uma exposição ambiental a benzeno, por exemplo, da fumaça do carro, nem que tenha todos os os carros sejam elétricos, mesmo assim a gente ainda vai ter o benzeno, de outras de produção de outras substâncias que vão produzir o benzeno. A gente tem o estresse do dia a dia, que é muito difícil. Acho que talvez hoje o estresse seja o mais difícil da gente modular. Então, e somos bilhões de pessoas, então, infelizmente, a gente não vai ter a cura, porque um câncer não é único, é um conjunto de doenças e só para a gente ter ideia, um câncer de mama, ele tem vários subtipos. Então, a gente tem câncer de mama triplo negativo, hormônio positivo HER2 positivo, hormônio negativo HER2 eh, positivo. Quando a gente vai olhando isso aí, são vários subtipos com tratamentos diferentes em pessoas diferentes. Então é muito complexo. A gente tem, assim, alguns cânceres que podem ser erradicados, como, por exemplo, câncer de colo de útero. Se as meninas e os meninos, tomarem a vacina da HPV, que é outra coisa, né, que ficou essa polaridade que todo mundo contra a vacina do HPV, ela pode erradicar o câncer de colo de útero nas mulheres. Então isso é uma coisa que pode acontecer e pode diminuir, porque o HPV ele está relacionado com câncer de orofaringe, esôfago, canal anal e pênis, além de colo de útero e vulva, né, na vagina da mulher. Então, se a gente tem o controle do HPV, a gente diminui a incidência desses tipos de câncer aí também. Uhum. Você falou, né, nós vivemos num mundo cancerígeno, né, são diversas questões, né, não é só alimentação, como você disse. Então, para a gente ir quase para os finalmentes da nossa entrevista, o que que você diria que é a melhor estratégia para, mesmo estando, né, vivendo num ambiente extremamente propenso ao câncer, como que a gente consegue se afastar? Equilíbrio, acho que é o final aí bem bom para a gente estar tá falando um pouco de tudo, ou de tudo um pouco, porque, a gente não vai viver numa bolha de vidro no meio do mato nu, né, para não ter exposição de nada. É o equilíbrio, é um pouquinho de cada coisa, a diminuição do estresse talvez aí seja o top, porque o estresse ele causa um dano ao nosso corpo, às nossas células de uma forma muito agressiva, tanto o estresse físico como mental. E o psicológico também, ou seja, então, por exemplo, exercício demais também não é bom. Traz um estresse oxidativo para o nosso corpo que a gente não dá conta. A não ser que você tenha um nutricionista muito bom para modular todo o estresse daquela atividade. Então tudo que a gente for fazer, a gente pensar em fazer com equilíbrio. Você não precisa ser vegano, não precisa ser carnívoro.
Se você quiser ser vegano por filosofia de vida, ótimo, maravilha, faça. Muitos desses são ativistas e filosofia, precisa ser respeitada. Mas se você não quer ser vegano, mas você com medo vira um vegano por conta achando que vai se proteger contra o câncer, não faça isso. A mesma coisa o contrário, né, que é o que as pessoas defendem, né, não, se você é uma pessoa que adora comer sua fruta, seu vegetal, por que que você vai ter que ser carnívoro, né? Tentar buscar esse equilíbrio, fazer o que gosta de fazer também é importante. A gente não vai dizer que: "Ah, eu não gosto do meu trabalho, eu vou pedir demissão e vou sair", mas tentar descobrir maneiras e mecanismos de viver em harmonia com aquilo que você faz. Porque as emoções também eu acho que tem aí um carro-chefe, porque nós vivemos a positividade tóxica também, onde a gente não pode sentir, parece que o sentir ficou proibido. Ser alegre, triste, ter raiva, inveja, todas as emoções do Divertidamente do filme Sim. são possíveis e humanas e a gente precisa, validar essas emoções, porque eu acredito muito na medicina psicossomática. E a medicina psicossomática ela fala que tudo nasce de dentro para fora, né, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Eu acredito muito nisso. Então, equilíbrio, mente, corpo e espírito. Uhum. Acho que é isso. Ia pular uma pergunta importantíssima aqui, que é a questão da hidratação no tratamento Hum. do câncer. A gente falou da alimentação e não falou da água. A água não só para tratamento, mas prevenção. A água, ela é, digamos assim, o meio para tudo na nossa vida. Primeiro que a maioria do nosso corpo é água e a gente precisa da água para processar tudo que a gente come, que a gente bebe, que a gente ingere de medicamento. Então a água é como se fosse um meio aí do caminho. Então a gente, para ter, por exemplo, uma boa capacidade hepática e renal, a gente precisa estar bem hidratado. E isso vai garantir o que a gente chama o processo de detoxificação, que ajuda a eliminar as substâncias nocivas pelo xixi e pelas Uhum. fezes. E durante o tratamento é importantíssimo também, porque muitas pessoas têm mais efeito colateral, por conta de desidratação. E um indivíduo hidratado, ele tem menos efeito colateral e menos risco também de ter hepatotoxicidade e os distúrbios gastrointestinais. Uhum. Eu percebi aqui, nessa nossa conversa que uma das principais funções ali da nutrição oncológica é exatamente rebater esses efeitos, né? Aliviar os sintomas, aí melhora a qualidade de vida e o paciente muitas vezes vai conseguir trabalhar, vai conseguir fazer suas atividades, vai conseguir fazer exercício. Porque tem pacientes que ficam muito fadigados porque perdem peso, não tem força muscular, não vai fazer exercício. Eu acho que é o casamento perfeito ali os 2, a dieta e eu que estou falando de exercício não é ir para academia fazer musculação. Pode ser desde fisioterapia motora até qualquer tipo de exercício ou atividade física, ou até mesmo movimentos que a gente faz em casa de abrir um armário, levantar da cama, porque muitos familiares, às vezes, eles gostam de deixar a pessoa ali quietinha e quer levar água na cama, quer fazer tudo, só falta botar comida na boca, então a pessoa fica restrita ao leito. E o músculo da gente, ele precisa de movimento, então a pessoa levantar, pegar sua água, pegar sua comida, abrir porta, tomar banho, fazer as atividades, isso já é um tipo de atividade física que ajuda durante o tratamento e junto com a alimentação. E quando a alimentação não dá conta sozinha, a gente tem os suplementos, né, a gente tem suplementos proteicos, suplementos completos, a gente tem alguns fitoterápicos que pode usar, tendo atenção para não interagir com os medicamentos, mas sempre vai ter o que fazer. Vamos falar então só um pouquinho de suplementos que a Hum. gente não falou, em que momento que eles entram? Toda vez que um paciente ele não consegue comer
e alcançar as suas necessidades, seja de energia, proteína, carboidrato, lipídio, ele precisa de uma suplementação. Então a gente faz um cálculo, todo paciente oncológico ele precisa ter uma dieta hiperproteica, que gira em torno ali de 1,5, 1,6, 1,8 até 2, dependendo. E a depender do peso, o paciente ele não consegue, por exemplo, comer 120 gramas de proteína ao dia. Se ele não consegue porque ele tem saciedade, ele tem náusea, está sem apetite, aí a gente vai lançar a mão de um suplemento proteico, que pode ser uma proteína vegana, pode ser um colágeno, pode ser um whey. A gente tem, por exemplo, a creatina para aquela pessoa que faz atividade física, pode melhorar, a força muscular. A gente tem o HMB, que é o hidroximetilbutirato, que é um metabólito da leucina, que também tem alguns estudos. A gente tem o ômega 3 e a vitamina D, que são o carro-chefe, porque quase todo paciente oncológico ele tem vitamina D baixa no diagnóstico, e a vitamina D ela é importante. E o ômega 3, que ele é um potente anti-inflamatório e pode ajudar também no ganho de massa muscular quando a gente dá junto com dieta pré-proteica. Uhum. Então, tem muitos suplementos que podem ajudar, até mesmo a emulsão lipídica para aquele que até come, mas não tem a quantidade de energia suficiente. A gente tem módulos de TCM, a gente tem emulsões lipídicas para ajudar aí. Uhum. Você falou que o paciente oncológico ele tem que ter uma alimentação hiperproteica, eu não sabia disso. Tem alguma coisa que não se deve colocar na alimentação do paciente oncológico? Óbvio, tirando os ultraprocessados que a É, gente só se tiver alguma interação medicamentosa. Tem alguns casos, por exemplo, existe uma medicação que é a capecitabina, que é oral, que ela, para ser absorvida, ela precisa do pH gástrico ácido. E o paciente ele tem que tomar a medicação em jejum e esperar 30 minutos para começar a se alimentar. Então, às vezes, não é o que ele não pode comer, mas o momento de comer que precisa ser respeitado ali. Tem uma fruta que é muito comum nos Estados Unidos, e como muitos estudos são nos Estados Unidos, que é a toranja. Uhum. Aqui em São Paulo eu acho que deve ter toranja, né, muito pouco. Não é o O grapefruit, gra né? é, aí o povo fala muito toranja e termina que o pessoal, confunde com a nossa laranja, Com a mas nossa não é. tangerina, né? Mas não é, é uma fruta que ela não é comum daqui, que ela tem, interação com um hormônio, o inibidor hormonal, como o tamoxifeno, mas são particularidades de medicamentos. Mas, no geral, o paciente ele pode comer tudo Uhum. e deve, né, hidratar e ter uma alimentação equilibrada, com comida de verdade o máximo que ele puder. De vez em quando dá umas escapulidinhas. Tem paciente que às vezes: "Ah, eu vou para aniversário, eu posso comer um brigadeiro?" Eu digo: "Pode. Não me invente brigadeiro de biomassa, porque não Brigadeiro de é até chuchu. pode ser Sim. até gostoso, mas brigadeiro é brigadeiro. Coitado da pobre da escrava, porque a brigadeiro foi criado lá no Rio Grande do Sul para agradar um Um brigadeiro." brigadeiro, é. É, mas é isso, né? É o que você trouxe já que é equilíbrio, é comida de verdade, é dizer não aos extremismos, Isso, né? Parece exatamente. que fica um caminho bem pavimentado, né? É. Quando a gente É fala sobre câncer. equilíbrio. Quem me conhece mesmo fala: "Alice, eu sou muito sensata." E eu já tive oportunidade de ir para caminho de polaridade, porque quando a gente se envolve muito na patologia que a gente trabalha, a gente fica assim, mas foram os próprios pacientes que me ensinaram que o caminho do meio sempre vai ser a melhor opção para eles. Já tem uma doença tão estigmatizada, se a gente traz mais extremismo, mais estigma para a vida dele, a gente só piora. Perfeito. Alice, fala com o pessoal de casa, quem quer conhecer mais seu trabalho, quem quer falar com você, onde te acha? No Instagram, né, Alice Pinho Nutricionista,
Eu tô lá, tô voltando, eu levei tô meio que sem energia, eu passei uma época sem energia exatamente por conta da polaridade. Aí, às vezes, é tanta energia que a gente gasta para defender o meio termo, mas eu sempre estou por lá nos stories. Tem meu livro que tem um link lá no meu Instagram. Meu livro eu acho que é um caminho até para qualquer profissional de saúde que queira entender mais sobre nutrição e câncer, porque eu trago da prevenção até o tratamento. É isso. Perfeito. Muito obrigada pela sua Nada. presença aqui hoje. E Eu que você que assistiu, agradeço. a gente até comentou aqui no começo, né, o quanto era importante ter você aqui. Então, mais uma vez, obrigada. Nada. E você aí de casa, continua acompanhando a gente, deixa seu like, curte o canal, deixa seu comentário que a gente adora ouvir você também. E eu te vejo na próxima. Até mais.